Temos uma quantidade enorme de medo e ansiedade nos mercados neste momento. Neste vídeo, não quero assustar você ainda mais, mas quero compartilhar com você as razões pelas quais isso está acontecendo para que possamos estar preparados para o que pode vir pela frente. Olha, nos últimos dias tivemos quedas quase recordes nos mercados de ações. Isso é algo sério, mas vamos falar sobre por que isso está acontecendo e o que podemos esperar enquanto avançamos pelas próximas horas, dias e semanas. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que estamos em um período de mudanças enormes agora, e isso está acontecendo em um ritmo muito acelerado. Olha, neste momento, o Departamento de Eficiência Governamental está eliminando milhares de empregos, o que vai ter, e já está tendo, um grande impacto negativo na economia. Isso não é uma declaração política, não tem nada a ver com política. Estamos apenas apresentando os fatos. Tudo isso está acontecendo muito cedo no novo governo presidencial. Já se passaram o quê? 8, 9, 10 semanas. E isso já teve um grande impacto em coisas como o emprego neste país e continuará tendo à medida que avançarmos nos próximos meses. A economia sentirá as reverberações. Mas, além disso, também nesses primeiros meses, recebemos notícias das tarifas massivas sendo impostas a quase todos os países do mundo. Isso é algo sem precedentes. E isso não só envia enormes reverberações dentro da maior economia do mundo, os Estados Unidos da América, mas também tem um grande impacto na economia mundial. Além disso, estamos enfrentando uma situação geopolítica no mundo, guerras e conflitos que não estão diminuindo e, em alguns casos, até piorando. Temos essa tríade de influenciadores que estão impactando o que está acontecendo no mundo e criando uma quantidade enorme, enorme de medo. Agora, isso em um ambiente de mercado onde as ações já estavam em território de bolha. E eu tenho uma má notícia para você. Elas ainda estão, de modo geral, em território de bolha, apesar do fato de que, nos últimos 2 dias, vimos 11 trilhões de dólares em valor serem apagados dos mercados de ações. Um recorde, ok? 11 trilhões de dólares. Isso é como se 1 trilhão fosse igual a 1 milhão vezes 1 milhão. Seria como se 11 milhões de milionários perdessem todo o seu dinheiro. Imagine, tipo, quanta gente isso representa. Isso é como Chicago e Saint Louis juntos, certo? E todas essas pessoas perdendo 1 milhão de dólares. Além disso, desculpa, eu prometi que não ia tentar te assustar, mas só estou te contando os fatos aqui. Além disso, estamos em uma situação nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, onde temos um nível de dívida que está nas alturas, 36 trilhões de dólares. Um nível de dívida, certo? Que a maioria das pessoas que sabe usar uma calculadora consegue ver que estamos em uma espiral de dívida neste país. Então, essa é a má notícia. Essa é a razão pela qual nos encontramos nessa posição. Algumas pessoas vão dizer que isso era inevitável, certo? Você só pode viver acima das suas possibilidades por um certo tempo. Seja você um indivíduo, uma família, uma empresa, uma igreja, um país, não importa. Mais cedo ou mais tarde, as leis da matemática se aplicam. Mas o que vai acontecer depois? Há muita coisa que pode acontecer, certo? Ainda não ouvimos nada do nosso atual presidente, Donald Trump, em relação à sua postura rígida sobre essas tarifas. Estou gravando isso por volta do meio-dia no domingo 6 de abril de 2025. Podemos receber uma declaração da Casa Branca que sugira que eles estão suavizando ou negociando com alguns países, o que poderia, na segunda-feira, fazer os mercados dispararem. Podemos ouvir Jerome Powell, mesmo que Jerome Powell, justamente na sexta-feira, tenha mencionado que não havia planos imediatos para ajustar a política monetária com base na situação atual da economia mundial. Olha, Jerome Powell muda de opinião rapidamente e sabemos por experiência que o que ele diz e o que ele faz muitas vezes são duas coisas diferentes.
Mas no geral isso pode acontecer de duas maneiras, pessoal. Ou a gente tem mais impressão de dinheiro, certo? Para tentar encobrir a podridão que está acontecendo na economia dos Estados Unidos agora. É isso que eles basicamente vêm fazendo desde 1999 e de verdade desde 2008. Imprime, 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 infla tudo, certo? Faz tudo parecer bem, sem consequências para ninguém. Ou a outra opção é certo que provavelmente é menos aceitável, mas em termos reais, praticamente dá na mesma, que a gente tenha uma grande e forte recessão. Posso dizer certo, potencialmente até uma depressão, eu não sei, né? Mas vai acabar acontecendo de uma dessas duas formas. Eu prevejo que eles vão optar por imprimir dinheiro. É o caminho mais fácil e suave. Isso mantém os políticos no poder, faz tudo parecer bem, né? É o remédio de curto prazo que eles usam para encobrir os problemas. No fim, os Estados Unidos terão que aceitar que é preciso equilibrar as contas, mas estou me desviando do assunto. Isso foi realmente para explicar por que está acontecendo o que está acontecendo agora, os motivos, por que estamos enfrentando essa situação. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Obrigado por assistir. Certo. Obrigado por fazer parte do Porão. Não se esqueça, por favor, curta, compartilhe, se inscreva e volte aqui. Venha me ver de novo aqui no Porão. Obrigado.